Meu nome civil é José Reinaldo Gonçalves da Silva. Meu nome artístico é Regis Gonçalves. Eu tenho 42 anos. Nasci na cidade de Monte Santo, na Bahia. Morei em outras cidades baianas. Sou radicado em Campina Grande há 13 anos. A minha infância foi uma infância comum, mas alguns diferenciais na parte artística e no contato com a leitura. A minha mãe tinha inclinações artísticas, porém não aperfeiçoadas. Então minha mãe era muito de ousar apresentações. E eu cresci assistindo aquilo. Com o tempo eu fui querendo participar das coisas e aí já dava ideias. Isso basicamente aos 8 anos de idade eu já comecei essa trajetória. Então à medida que os anos foram se passando eu fui melhorando, mas como autodidata. Em relação à poesia, o meu contato foi através dos livros. Minha mãe era muito estratégica, era muito de deixar livros muito disponíveis em casa. Então eu lia de tudo um pouco. Lia desde poetas contemporâneos a Cecília Meirelles, Guilherme de Almeida, Castro Alves. Então eu ia lendo. E foi quando eu descobri o mundo fantástico da poesia, foi quando eu era criança mesmo, já a partir dos 8 anos de idade. Começou aí. Quando eu residia na Bahia, eu realizava meus trabalhos plenamente, nas áreas de teatro e dança. Então, escrevia textos teatrais, dirigia, atuava, fazia coreografias, dançava, para espetáculos mesmo, mas sempre na condição de amador. Poeta, sim, eu escrevia poemas, mas eu não me sentia poeta. Na verdade, eu me subestimava. Eu pensava, não, tem muita gente melhor do que eu. Então, eu dava meus poemas para eventos, dava para pessoas presentearem alguém, por exemplo, e eu não assinava, eu não fazia questão de ter o texto guardado. Quando vim para Campina Grande, em 2008, eu parei todas as minhas atividades. Na verdade, eu queria espaço e eu não tive. Porque Campina Grande já tinha seus grupos, seus artistas. Então, eu não conhecia as pessoas certas, na verdade, para me inserir no meio artístico-cultural. Mas, no período 2015 a 2017, eu passei uma situação muito ruim existencialmente. E, inclusive, uma situação financeira muito ruim. Terrível. Terrível. Cheguei inclusive à tentativa de suicídio. E aí esse foi um momento desafiador para mim. Eu tive que encontrar meus caminhos. E a parte artística ela não saiu da minha cabeça. A inspiração poética começou a chegar muito fluentemente. A inspiração poética não foi planejada. Eu me via num lugar como eu estou aqui agora, com papel e caneta, eu sempre tenho papel e caneta perto de mim, e chegava a inspiração para um poema. Eu me sentia compelido a escrever, escrevia e depois mostrava a alguém. Mas eu mostrava esperando um julgamento do tipo, tem que melhorar nisso. Mas eu sempre ouvia a mesma coisa. Isso foi fantástico. Então comecei a me apropriar dessa minha condição de poeta e passei a dizer eu sou poeta. Passei a guardar os poemas inclusive. A pretensão era, e ainda é, lançar livro. Mas como fazer isso se eu era um anônimo? As pessoas me conheciam assim, de eu chegar e mostrar o poema. Por exemplo, eu fui resolver um assunto na Pró-Reitoria de Cultura da UEPB, Universidade Estadual da Paraíba. Eu levava meus poemas e mostrava, e as pessoas ficavam encantadas e davam telefones, olha, quando lançar livro eu vou querer um exemplar. No Museu de Arte Popular da Paraíba, em lugares assim muito estratégicos eu fui divulgando, mas principalmente entre pessoas comuns. E o que eu acho interessante nisso é que eu me deparava com muitas pessoas que não tinham acesso à arte, não eram pessoas muito voltadas para a leitura, e eu ouvia às vezes as pessoas dizer, nossa, gostei demais desse trabalho, e eu passei a gostar de poesia por causa de você. E foi muito gratificante. Eu fazendo esse trabalho, na verdade, que era um corpo a corpo, eu estava pavimentando o lançamento do meu livro. Eu pensava assim, quando o meu livro for lançado, eu já tenho aqui a lista de contatos de pessoas que eu posso convidar para a solenidade de lançamento. Minhas principais dificuldades antes da chegada da pandemia da Covid-19: não ter nome, precisar fazer esse corpo a corpo de divulgação,
Mas também nesse período eu conheci pessoas certas, a exemplo do poeta reconhecido na cidade, com livros lançados e tudo, Valdeci Nabude. E a dificuldade financeira, eu não tinha condições de lançar livro, eu teria que bater em várias portas. Mas eu persegui esse sonho. E eu já senti que estava prestes a realizá-lo quando chegou a pandemia da Covid-19. E aí, como teria que ter distanciamento social, as pessoas passaram a evitar contato e eu tive que... Eu continuei produzindo, mas eu parei muito de mostrar esse trabalho. Apenas através de aplicativos de comunicação. Mas eu também fazia isso com certo receio, as pessoas podiam copiar. Com a flexibilização, através dos decretos municipal e estadual em face da Covid-19, eu voltei agora no ano de 2021 a essa divulgação corpo a corpo, mas eu passei a dividir o tempo de divulgação. Metade da minha divulgação é através de aplicativos de comunicação, metade através do contato físico com as pessoas, porém com protocolos de distanciamento, por exemplo, higienização e uso de máscara sempre. Do ano de 2018 para o ano de 2019, eu comecei a me preocupar com a minha participação coletiva no meio artístico-cultural em Campina Grande. E aí eu comecei a juntar pessoas e chamá-las para que nós fundássemos um coletivo que passaria a ser uma OSC, posteriormente, quando a gente se estruturasse, a Organização da Sociedade Civil. E eu consegui juntar pessoas. O coletivo Múltiplos, na verdade, ele é de composição mista, mas tem artistas e agentes culturais independentes. Eu quis incluir essas categorias porque a arte e a cultura, elas ajudam as pessoas a verem o mundo de outra forma, com outros olhos, dando outra interpretação e outra visão. Veio a pandemia da Covid-19 e a formação inicial, infelizmente, não se manteve, mas no ano de 2021, já no começo do ano, eu retomei o trabalho de juntar pessoas e fui encontrando as pessoas certas. Hoje a gente tem o coletivo Múltiplos, que já está sendo formalizado nos próximos dias, inclusive já passará a ser uma OSC, isso com a participação de artistas e agentes culturais independentes. E o ano de 2021 teve uma outra importância para mim nesse âmbito coletivo, artístico-cultural. Eu cheguei para o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Liberdade, levei a letra de um samba enredo, que foi a adaptação de uma poesia que eu escrevi, e ofereci à escola. Ao mesmo tempo que fiz isso, eu fiz uma proposta de enredo. A comunidade se reuniu para apreciar tanto a letra do samba enredo quanto a proposta de enredo, e o resultado foi que eu passei a ser o carnavalesco do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Liberdade para a apresentação do ano de 2022. Ser carnavalesco para mim foi um grande desafio, mas muito gratificante. Eu tive que começar a aprender a fazer tudo. Desde a organização, da distribuição do tema no desfile de carnaval, porque eu vim com experiência zero de carnaval, até o trabalho de aramagem, adesivagem, idealização dos carros. Tudo isso eu tive que aprender muito rapidamente. Que carnaval para mim, eu só conhecia o carnaval de rua. Mas o que eu acho interessante foi que assim que eu lancei um desafio para a escola confiou nesse trabalho e esse trabalho está fluindo. Nada está dando errado. Então, em 2022, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Liberdade faz um trabalho, a partir dessa proposta que eu apresentei, de revitalização do carnaval. A minha preocupação não era simplesmente um desfile bonito e com conteúdo. Era valorizar o carnaval de Campina Grande, que começou com mais de 10 escolas e hoje só tem 2 escolas de samba. Mas além do incentivo, eu percebi que faltava criatividade e organização dentro da escola, e isso a gente está construindo na Unidos da Liberdade. Da experiência de reunir pessoas
e fundar o Coletivo Múltiplos, que agora passará a ser a Associação Movimento Múltiplos, qual é a grande lição que fica? Que apesar de a gente ver hoje um movimento social muito disperso e às vezes corrompido, é possível fazer a coisa certa com as pessoas certas nesse sentido. Tem sido assim com o Movimento Múltiplos. Eu nunca fui patrocinado, premiado ou financiado com recursos públicos, nem também com recursos privados. Se eu for contemplado através do edital Luiz Leal, eu utilizarei esse recurso em 3 partes. A primeira parte para o Coletivo Múltiplos, segunda parte para o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Liberdade e a terceira parte para meu uso pessoal. O que fica de mensagem relativamente a esse meu trabalho junto à Escola de Samba Unidos da Liberdade é que mesmo sem a experiência zero, mas com a coragem e a vontade de vencer desafios, é possível se fazer algo grandioso como nós vamos fazer. O melhor e maior desfile que a cidade de Campina Grande já viu. É assim que a Escola de Samba está trabalhando hoje. Está se organizando toda para isso. Então é possível sim sonhar alto e realizar quando se trabalha. É muito trabalho para depois um pequeno momento de fama. Da poesia, o que posso dizer de um poeta sempre começa com uma folha em branco. E daí, colocar de maneira artística, criativa, mas deixando uma mensagem muito profunda e muito produtiva, uma visão de pessoa e de mundo.